everyone. Welcome to our recorded class. And today's subject is passive voice. So let's get started. And today, instead of always be asking the definition of what is passive voice structure, we're gonna start a little bit different. We're gonna start by asking why. Why should you use the passive voice, or why should I use the passive voice? And here is some cases when I don't know about you guys, but I always like when teachers are teaching me something and they tell me why do I use it? Why or how I can use it in real life? Why do I need to learn that thing? So let's get started. So let's start by it. And the first thing we have here is you don't want to say who or what did the action. So let's imagine that, I don't know, you just made a cake and you left home. Let's imagine you live with someone else. And I don't know, maybe children, your siblings or something. Let's imagine that. And you just left home and the cake was in the fridge. But when you came back and you open the fridge, the cake isn't there anymore. It's eaten. So you don't know who did the action, or maybe you know, but you don't want to say it. So you're just gonna say the cake was eaten. The cake was eaten by someone. You don't know who is the someone. So in the passive voice, you don't need to tell who did the action. And you also can use when the object is the most important part of the sentence. You can use the passive voice to change the focus of your sentence. And I'm going to show you a little bit later here in our class. So to understand better what is passive voice, we need to give a step back and learn or review a better way to say this is review what is an active voice. So here we have an example. The boys ate the kimbap. Let's imagine you live with the boys, with our boys, and you just left a kimbap. And wow, someone ate it. So here's the active voice, que vai ficar mais ou menos assim em português. Os garotos, os meninos comeram o kimbap. Então a gente tem the boys, que é o nosso sujeito. O verbo comer no passado, ate, por ser um verbo irregular, vai ficar assim, ate. Comeram o kimbap, que é o objeto. Então, the subject, que é o nosso sujeito, does the action to the object. Ou seja, o sujeito, ele faz a ação ao objeto. Entenderam? Aqui, ó. The boys ate the kimbap. Ou seja, eles comeram, eles praticaram a ação. Certo? Enquanto que na voz passiva é um tipo de construção frasal onde o sujeito ele sofre a ação. Aqui a gente vê que ele pratica a ação. Quem sofre a ação aqui é o objeto. Mas na nossa voz passiva, o sujeito ele sofre a ação da frase em vez de praticá-la. Então a frase na voz passiva ela destaca o que acontece com o sujeito, isto é, o objeto da voz ativa, que na voz passiva encontra-se na posição de sujeito paciente. Certo? Alright, everyone. I hope you're getting it. Então, vamos entender agora o que é a voz passiva. What is the passive voice? Vamos começar já com um exemplo. Mesma frase do exemplo anterior da voz ativa, que vai ficar the kimbap was eaten by the boys. Objeto. No caso aqui, ele vai virar sujeito, mas eu deixei o objeto aqui para vocês entenderem que era o objeto da nossa frase anterior. The kimbap was eaten, o verbo, by the boys. Que é o nosso sujeito da frase anterior aqui virou objeto. Certo? Agora vamos para a nossa estrutura. Structure of passive voice. Nossa estrutura principal. Nós teremos object plus the verb to be plus the past participle of the main verb
plus the complement. Nós já aprendemos mais um pouquinho no começo, nossa primeira aula, segunda, se não me engano, sobre o past participle. Então, a gente já tem uma noção. E aqui temos mais exemplos. The cake was made by Jean. The cake, que era o nosso objeto, que aqui tá fazendo papel de sujeito, né? Was made by Jean. The passive voice is frequently used by English speakers. Nessa frase aqui que eu quero mostrar para vocês a questão de usar a voz passiva para mudar quem é a pessoa mais importante na frase. Porque eu posso falar English speakers frequently use the passive voice. Mas como eu quero destacar a voz passiva, eu posso colocar ela no primeiro. Né? Como eu posso usar a voz passiva para fazer isso. The passive voice, porque eu quero destacar ela, is frequently used by English speakers. O frequently aqui, gente, é advérbio, tá? Frequentemente. Frequentemente usado por falantes, né, nativos de inglês. Por falantes na língua inglesa. Now we're gonna learn step by step how to turn an active sentence into a passive sentence, okay? So the step 1, identify the subject, the verb, and the object. So we have here the sentence. Namjoon wrote the song. This is an active sentence. So we need to identify who is the subject, the object, and the verb. So the subject is Namjoon. The verb is wrote. And the song is our object. Okay? I hope you're understanding. Step 2. Move the object to become the new subject of the sentence. So, here we have the song is the object. So in step 2, we're going to move it to become the new subject of the sentence. So the song becomes the subject. Are you getting it? Step 3. You identify the verb tense of the active sentence. What is the verb tense? We can observe here. Namjoon wrote the song. Namjoon escreveu a música. Wrote the song está no simple past ou past simple. Ok? E por que é importante? Esse passo aqui é muito importante, porque a voz passiva ela pode ser aplicada em várias formas verbais. E em todas, na verdade, se eu não me engano. Em várias. E eu vou mostrar pra vocês na próxima aula, uma por uma, porque eu quero deixar os exemplos bem explícitos. E aqui eu quero introduzir vocês a voz passiva. Então, step 3. Nosso terceiro passo é identificar o tempo verbal, our verb tense of the active sentence. Em que tempo verbal está a nossa frase ativa, nossa sentença ativa. Que aqui a gente percebeu que está no past simple ou simple past. Step 4. Conjugate the verb be. A gente viu aqui, ó, que na nossa estrutura, a gente tem que ter o verbo to be, certo? O verb to be. E aqui no nosso passo 3, no nosso step 3, a gente descobriu que o nosso verb tense é o past simple. So, we need to conjugate our verb be according to the past simple, because the active voice isn't past simple, so we need to conjugate the passive voice the same way, okay? So, the song was is our past simple, but we need to remember, if it wasn't the song here, it was like the boys were instead of was, for example, if it's plural. It's gonna depend on what is your subject here, okay? Step 5. Add the past participle to the main verb after the be. So, in our main structure, we have after the verb to be the past participle of the main verb. All right? So, if our verb is write, is wrote, which is the past simple, in the past participle, it's going to be written. The song was written. A música foi escrita. Ok? E o nosso último passo, our step 6, subject of the active sentence. Adicionar
o nosso sujeito da sentença ativa, da frase ativa. By Namjoon. Na voz passiva, não tem necessidade de necessariamente colocar o nosso complemento, que seria aqui, né? Podia ficar the song was written. A música foi escrita, mas eu posso ou não adicionar, que no caso não é adicionar, porque a gente já sabe que a nossa frase original era Namjoon wrote the song. Namjoon wrote the song. Então vai ficar the song was written by Namjoon. A música foi escrita pelo Namjoon. E assim, a nossa voz passiva. Assim, a gente aprendeu a transformar uma frase ativa em uma frase usando a voz passiva. And here we have more examples. The house was built in 1993. A casa foi construída. Então, a gente pode ver que não precisa ter necessariamente um complemento, um agente aqui, né? A casa foi construída. Não temos por quem, mas temos um ano aqui, em 93. Ok? And the cookies will be baked by the morning. Os cookies vão ser assados pela manhã. Inclusive, eu coloquei aqui destacado porque eu quero ressaltar que o by, como vocês já devem ter percebido nos exemplos anteriores, é muito utilizado. Esse by é como se fosse um por. Ou pela. Aqui, ó. The room was cleaned by JK and V. O quarto ou a sala, o cômodo, foi limpo pelo JK e pelo V. Então, como vocês viram. E aqui, esse exemplo aqui também, ó. Esse segundo exemplo mostra que a gente não tá usando, por exemplo, o simple past aqui. Aqui a gente tá usando the house was built, the room was cleaned, but here we're not using the simple past. It will be, algo que vai ser feito, ou seja, futuro. E a gente pode também usar a voz passiva, só que eu vou deixar para ser explicado isso de maneira bem detalhada na próxima aula, em várias formas verbais. Now, our keyword, today's keyword is kindness. And this is for our class. I hope you all have understood what was said today. And as always, feel free to ask, to leave your questions, to leave your observations, and see you next week. Bye bye.